Bom, gente, agora nós vamos falar de saúde e vamos falar de saúde com excelência. Nós estamos aqui com a Mariane Pissoloto Lira, que é médica ginecologista e obstetra da Maternidade Santa Fé. A gente vem a cada sexta-feira trazer excelência e falar dos cuidados. Quando você é uma mãe de primeira viagem, a grande preocupação que você tem, como vai ser a chegada do meu bebê, como é que eu vou me sentir, o que eu preciso saber. E se você é uma mãe que vai ter o seu segundo ou seu terceiro bebê, quem vai falar sobre isso é a médica que está aqui com a gente. A gente sabe que cada parto é diferente, não é verdade, doutora, ou não? Sim, com certeza. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Falando um assunto que é tão importante para a saúde feminina, né? Verdade. Que é o parto, a gestação e o puerpério também é um momento de muita fragilidade da mulher, muita vulnerabilidade. A mulher está muito emocionada. Então, mesmo como você falou, de mãe de primeira viagem é tudo novo, mas na segunda gestação vem outros tipos de medo. Será que você vai conseguir dar conta? Então, a mãe fica muito nervosa, muito preocupada nesse período, né? Você falou algo que me chamou a atenção. Quando eu tive meu primeiro filho, eu não sabia o que vinha. Então a gente tem uma emoção do que ainda vai chegar e que a gente desconhece, né? Mas quando eu fui pro segundo filho, foi deixando um amor fora para receber um outro amor, né? Então, assim, mais um amor para somar na minha vida. E existem esses medos, porque muitas pessoas dizem assim, você vai ter um bebê, mas você já passou por essa experiência. Não é a mesma coisa. Sabe, eu olhei assim pro meu filho e eu estava deixando ele do lado de fora para receber o irmãozinho dele. E naquele momento meu coração estava daquele jeito. Mas, até me arrepio em falar. Mas eu tive meu filho na maternidade Santa Fé, meu segundo filho. E realmente essa questão dos cuidados, da excelência, de você entender aquele momento se faz necessário. E isso vocês sabem fazer realmente com muita excelência. Por que é tão importante a gestante se preparar para esse momento? Seja do primeiro, do segundo, do terceiro, como a gente mesmo disse, é diferente. É diferente, né? E como eu falei, a gente sabe que o parto, o trabalho de parto, tudo que envolve o parto, a gestação em si, é algo de muitas dúvidas, de muito medo. Quando a gente se prepara, quando a gente conhece o que... Pelo menos conhece ou espera o que a gente vai viver, quando a gente faz um pré-natal correto, quando a gente consegue ter uma relação ali médico-paciente segura. Então você está se preparando psicologicamente, quando você se prepara fisicamente, com fisioterapia, alongamento, atividade física, preparando o seu corpo para tudo que ele vai viver, todas as transformações que vão acontecer. Quando a gente se prepara, tudo que a gente se prepara, a gente tem mais segurança, né? Então a mãe vai se sentir mais segura, com um pré-natal adequado, que também faz muito parte da preparação para o parto, trabalho de parto, vai diminuir riscos de mortalidade, morbidade materna e fetal. A gente pensa, quando a gente fala em preparação, as mães já pensam na mala, né? Que é muito importante a gente montar aquela malinha ali a partir das 33 semanas, mas o mais importante é a gente estar com a cabeça e o físico preparado para aquilo, que aí vai ser as atividades físicas, fisioterapia, pilates, e fazer o pré-natal de forma adequada e conhecer, estudar as mudanças que vão acontecer no seu corpo. Se tiver dúvida, pergunta para o seu médico. E você tem 9 meses para construir todo esse aprendizado. Não precisa de uma hora para outra. Com calma, tranquilidade, tudo dá certo. Muito bom. O que não pode faltar para esse momento? O que não pode faltar para esse momento? O principal é a paciente se segure, com alguns mecanismos que vai ajudar isso. A paciente ter uma boa relação com o seu médico. Não é todo mundo que a gente se identifica, então se você passou por uma consulta, você não se identificou muito bem com a ideia, com a forma como aquele médico leva a conversa, então procure outro. O principal, você tem que estar segura com o seu médico. Você vai entregar a sua saúde, seu momento único, porque todo parto é único, naquele médico. Então você tem que estar segura disso. E o que não pode faltar nesse momento também são exames em dia. Tem que estar com os exames em dia, o pré-natal adequado. Ele vai diminuir as complicações que podem acontecer no parto e no trabalho de parto. E tem uma coisa que ajuda muito, ainda não tá acontecendo, tá crescendo cada vez mais, que é a preparação do plano de parto. O plano de parto, já ouviu falar disso? Tô ouvindo aqui, mas tô achando super interessante. O plano de parto... Se planejar mesmo, né? Ele é se planejar em todos os sentidos. O que consiste no quê? Existem planos de parto já redigidos, prontos na internet, mas a gestante ela pode criar o seu plano de parto junto com o seu médico, seu acompanhante. E o que significa isso? Ela vai deixar por escrito
tudo que ela quer e não quer que seja feito no parto, no pós-parto e para o seu bebê. Que legal. Porque é um momento muito tenso, você já passou por isso, é um momento muito tenso. A pessoa esquece do que ela queria, do que ela não queria. Então, se ela deixar isso redigido, conversou com o seu médico, às vezes não é o mesmo médico que acompanhou por alguns outros motivos, fala para o seu acompanhante, ela leva esse documento no dia do parto, deixa ela na maternidade, então aquilo ali é uma segurança a mais que seus desejos vão ser ouvidos, mesmo naquele momento que ela não pode se expressar e não pode falar. Muito bom você falar sobre isso e você tocou num outro assunto que é o acompanhante. Por que a presença de um acompanhante se faz necessária? Pronto. O acompanhante, ele não está ali só para acompanhar. Ele tá receber. Ele está ali para ajudar, para auxiliar, para incentivar. É uma coisa que eu sempre digo para minhas pacientes e para as pacientes que chegam ali no trabalho de parto, que eu não acompanhei durante o pré-natal inteiro, mas vou acompanhar o parto, eu digo, o acompanhante tem que comprar a sua ideia, tem que comprar o que você deseja. Porque muitas vezes a mulher se preparou o pré-natal inteiro para um parto vaginal ou para uma cesariana, o parto que ela escolher, que é o parto ideal, que a paciente escolher, o que ela sente segura. E aí, o acompanhante ele tem que comprar aquela ideia, tem que apoiar a paciente, tem que saber os desejos dela, tem que conhecer aquela paciente de forma mais íntima. Não pode ser um acompanhante qualquer, é um acompanhante que realmente compra os desejos dela, que é quem vai falar por ela quando ela não puder falar. Muito bom, é importante você falar sobre isso, porque algumas mulheres, quando elas vão para a sala de parto, algumas não vão com seus parceiros, algumas vão com os familiares. Essa pessoa que ela vai levar como acompanhante não pode ser uma pessoa que está ligada só ao emocional ou só àquele momento que o bebê vai chegar. Sim. Realmente é importante você falar sobre isso, doutora, porque às vezes ela pensa sozinha e aqui a doutora está dando uma dica de que esse acompanhante tem que ser, podemos dizer, o outro cérebro. Exatamente. Naquele momento que ela está vivendo todas aquelas emoções. Quando você fala assim, o que me chama bastante atenção, às vezes, nos meses, você tem um pensamento, você até imagina que vai ser daquele jeito. Por isso que é interessante também esse plano que você falou. Quando chega uma certa data ou quando está perto e que você não sabe o que você vai sentir naquele momento, até sua emoção, seus nervos, tudo se transforma. Olha, você vai ficar calma, você vai ficar isso. Quer dizer, às vezes quem está do outro lado, até o parceiro, está preparando tudo que vai acontecer com a tua vida naquele momento. Mas nem você sabe. Sim, verdade. Nem você sabe como você vai reagir. E de repente não vai ser do jeitinho que as pessoas querem. Então esse acompanhante tem que estar preparado, de fato. Porque senão, para a gestante, é um grande problema. E ela não tem que enfrentar problemas assim, né? Então essas dicas são perfeitas. Eu queria que você falasse se existe diferença e qual é a diferença do parto normal e do parto cesárea. Não, existe diferença. A primeira diferença é a via, né, a cesariana. A via abdominal, é uma cirurgia, a paciente ela passa por anestesia, então tem uns riscos inerentes de uma cirurgia, que aumenta o risco de infecção, o sangramento, que é a perda de sangue durante o parto, é muito maior na cesariana, né? Então, quando isso no parto normal, é uma evolução, geralmente ela é natural, ela é fluida, o sangramento ocorre, mas é em menos quantidade. Então, tem essas diferenças, o pós-parto. Na cesariana, ela é um pós-parto mais demorado, a paciente ela precisa ter mais tempo para se recuperar. No parto vaginal, a recuperação é mais rápida. Tem todas essas diferenças. E uma principal diferença é como se preparar para esse parto. Apesar de que a gente não consegue prever qual parto que vai ser, mas a gente consegue ter uma ideia do que a gente quer, os nossos anseios, né? Então, a gente se preparar. A gente fala muito de fisioterapia pélvica durante o pré-natal inteiro. E existem diferenças até nisso. Porque na fisioterapia pélvica, por exemplo, que seja baseado, focado na cesariana, eu vou estimular muito mais os músculos abdominais para diminuir aquela diástase que é típica de pós-parto. Vou preparar aquela paciente para ela no pós-parto, na funcionalidade mesmo dela, de ensinar como ela se levanta, ensinar como ela senta, ensinar como ela manipula o bebê, como ela auxilia nos cuidados do bebê, porque ela passou por uma cirurgia. Então, ela está precisando de cuidados também. Então, a gente tem que ter todas essas diferenças. E no caso de parto vaginal, quando a gente vai falar da fisioterapia, a gente pensa em mobilidade de pelve, em fortalecer cada vez mais o períneo para diminuir riscos de lacerações mais graves, que graças a Deus lacerações graves não é tão comum, graças a Deus. Então tem essas diferenças. Como é que essa gestante pode se preparar, por exemplo, como é que ela vai descobrir que aquele momento está chegando? Porque assim,
Às vezes a pessoa não sabe ali direito. Por exemplo, se a bolsa estourou, ok. Aí vem mito ou verdade. Existe parto seco? Aquela mulher que não vai ter esse líquido? Calma. E a gente precisa entender. A questão da bolsa romper é até curioso. É engraçado, você vê em filme, o que o filme retrata, novela, né? A bolsa rompeu, aí todo mundo correndo pro médico, que vai o parto. Realmente, a maioria da gestante vai entrar em trabalho de parto em 24 horas. Sim. Mas não é aquela coisa imediata. Você me perguntou se existe parto seco, né? Se existe parto que vai acontecer com seu bebê... Sem ter esse líquido, sim. Existe. O bebê, ele não respira pelo líquido, graças a Deus. O bebê, ele respira pelas trocas ali de gasosas com a mãe, né? Então, ele não precisa daquele líquido para respirar. O líquido é muito importante porque ele diminui, quando rompe a bolsa, rompe uma barreira do bebê com o mundo externo, né? Que é o canal vaginal e, consequentemente, com o mundo externo. Quando isso acontece, aumenta riscos de infecção para o bebê e para a mãe. Então, é esse nosso cuidado redobrado. Então, por exemplo, tem pacientes que a bolsa rompe, infelizmente, no começo da gestação, com 25, 26 semanas, a gente conduz essa paciente até um tempo que a gente acha seguro para estimular o parto daquela paciente. Então, ela pode... E outra, o líquido, a gente sempre fala assim, doutora, minha bolsa rompeu e continua saindo líquido. Que bom, porque o líquido ele é produzido continuamente. A principal origem do líquido é a urina do bebê. Então, quer dizer o quê? Que ele o rim está funcionando de forma adequada. Então, aquele líquido continua sendo produzido. É muito raro líquido zero, sim. Zerado, é muito raro, a não ser que venha com outras patologias, malformações associadas. Pronto, é importante a gente falar sobre isso, porque para aquela mulher perceber mais ou menos como é que, se aquele trabalho de parto já começou. Porque às vezes a mulher está ali do lado do parceiro, até é importante o parceiro também estar acompanhando nesse pré-natal, para que ele também entenda. Porque às vezes você está sentindo ali umas dores, a sensação é que você vai ter esse bebê, mas ali são só as contrações? Pronto. A gente tem uma coisa que eu sempre falo para as pacientes. A gente tem sinais de alarme e a paciente tem que procurar o hospital, a maternidade mais próxima da sua casa quando isso acontecer. O primeiro é romper a bolsa, né? Independente do aspecto do líquido, se for, porque geralmente o líquido ele tem aquele aspecto mais de água de coco, é um líquido mais transparente, com um cheiro, tem um cheiro típico, que é o cheiro de cloro, de água sanitária, e alguns grumuzinhos. Esse é o líquido ideal, que quando rompe, então esse aqui tá mostrando que tá tudo saudável, tudo certo. Então, independente de você, a paciente sabe que que o líquido está adequado, mas ela tem que ir para o hospital do mesmo jeito para ser avaliada. Então, rompeu a bolsa e ir para o hospital. Na dúvida se rompeu a bolsa ou não, vai para o hospital. Se tiver sangramento em grande quantidade, sangramento vermelho vivo e provavelmente qualquer tipo de sangramento nessa parte mais final da gestação, é importante que a paciente vá imediatamente para ser avaliada. Sangramento não quer dizer que tem algum quadro grave, quer dizer que ela precisa ser avaliada, tá bom? Existe um sangramento quando o colo vai começando a dilatar, existe um sangramento típico, mas o médico que vai conseguir avaliar, dizer que ele é seguro ou não. Com relação às contrações, pode falar. Tem diferença de treinamento de contrações e contrações? Tem sim. Era isso que eu ia falar. As contrações, existe a contração de treinamento, que a gente sempre fala isso, porque as contrações iniciais, geralmente a mulher começa a sentir a partir de 32 semanas. São contrações mais leves, ela não tem ritmo, ou seja, ela não acontece com uma periodicidade correta, adequada. Eu não consigo dizer, ela veio agora, ela vai vir daqui de 5 minutos de novo. Ela vem daqui 1 hora, daqui 2 horas. São contrações mais leves, geralmente localizadas no abdômen. A paciente fala, doutora, está endurecendo mais desse lado ou desse lado. E são contrações que elas aliviam facilmente. Você toma um banho, aliviou com água morna. Você deitou de uma posição adequada, diferente, ela aliviou. Então são contrações que elas aliviam facilmente e não são tão intensas. E qual é a diferença dela para a contração efetiva? Ela não tem força e nem ritmo suficiente para dilatar o colo. Então, quando é uma contração efetiva, é uma contração que dura pelo menos de 30 a 60 segundos e ela vem de 5 em 5 minutos. É uma contração que geralmente começa na região lombar, vem para frente da barriga e ela endurece a barriga como um todo. Então, essa contração é efetiva. Se contração de 5 em 5 minutos, procurar o hospital. Muito bom. Pode continuar. Tem só uma observação, que tem pacientes que já chegam assim, doutora, minha contração está vindo de 5 em 5 minutos. Tem aplicativos que ajudam a dizer que horas que a paciente deve ir para o hospital ou não. Muito bom. Gente, tanta pergunta para fazer que a gente passaria o dia todo aqui. Não, e se me deixar falar sobre a obstetrícia, muito eu vou passar bom. O dia todo. Mas eu queria muito que, se faltou alguma informação ainda que você possa ajudar, por exemplo, nós estamos no carnaval.
Muitos bebês nascem e assim, a gente precisa alertar essas mães que aí estão e chamar a atenção que o hospital, né, o hospital e a maternidade Santa Fé está preparada para esse momento. A gente precisa chamar a atenção para que essas futuras mamães fiquem tranquilizadas, fiquem mais em paz e, obviamente, sabendo que é um hospital, é uma maternidade diferenciada, até no carnaval. Com certeza, nós vamos estar lá todos os dias, 24 horas por dia, esperando para quem precisar da gente, quem quiser precisar de uma consulta, tirar dúvida, nós estamos para isso, que é para ajudar a mulher, a gestante. E na maternidade Santa Fé a gente não atende só gestante, a gente atende ginecologia também. E no carnaval acontecem muitas dúvidas, muitas urgências ginecológicas, então nós não estamos lá o tempo todo, manhã, tarde, noite, todos os dias. Muito bom você falar assim, porque em alguns momentos, durante os 9 meses, às vezes a mulher ela apresenta algumas reações. Às vezes ela não está se alimentando direito, tem queda de pressão, passa mal. E aí, principalmente nessa época do carnaval, você vai imaginar, ai meu Deus, eu vou ficar em casa, vou deixar para ir depois. Não, vá. Não é verdade? Vá. Obstetrícia não espera. Obstetrícia, a paciente, igual a gente fala assim, eu não tô cuidando de uma paciente só, são 2. Pelo menos 2, ou pode ser 3, 4. Verdade. Então, obstetrícia não espera. Se você tem dúvida, vá na urgência. A urgência é para isso, a urgência é para resolver coisas imediatas. Muitas vezes as pacientes têm contato com o seu médico, apesar de consultas por telefone assim não ser tão efetivas, mas manda mensagem, doutora, aconteceu isso e isso. A senhora acha que eu devo ir para a urgência? Aí a gente vai dizer, vá para a urgência, ou então eu vou te encontrar na urgência. Então, a saúde não para, nem lá, nem na Santa Fé, nem em lugar nenhum. Então, qualquer coisa, estamos lá. Muito bom, queria que você deixasse só uma mensagem. A mensagem que eu queria deixar é com relação ao pré-natal, aos cuidados para um parto seguro. Pré-natal é um dos pilares. Pré-natal, feito de forma correta, exames adequados, feitos no período correto, diminui o risco de morte e materna. Morte e mortalidade, morbidade e mortalidade materna e fetal. Então, faça o seu pré-natal adequado, tá bom? Não deixa para depois, fazer exame depois, porque tem exames que tem períodos adequados que deve ser feito, tá? E um segundo pilar é conhecimento. Conheça o seu corpo, conheça o que está passando, o que está acontecendo, para você perceber a mudança. A gente é a melhor pessoa, nós mesmos somos as melhores pessoas para falar o que está acontecendo de diferente. Verdade. Então a gente consegue identificar o que tá, as mudanças. Muito então a minha bom. mensagem é essa: se conheça seu corpo, se prepare e faça pré-natal. Eu quero agradecer então a nossa querida Mariane, que esteve aqui com a gente, conversando com a gente, batendo esse papo e dando todas as dicas de como você pode realmente levar uma gestação da melhor forma possível. E as pessoas que quiserem entrar em contato, a gente está com o Instagram da maternidade, tá bom? Na telinha. E a doutora fica à vontade também para deixar o seu Instagram, se você quiser. Certo. O meu Instagram é Mari Pissoloto. Então, qualquer coisa pode entrar em contato, eu respondo com facilidade, tá bom? Dúvidas, não necessariamente marcar consulta, se surgiu alguma dúvida com relação à obstetrícia, com relação à ginecologia, estou à disposição, tá bom? E à disposição também, se precisar de alguma dúvida. Tá bom, doutora, eu quero agradecer pela sua presença, bom descanso, bom feriado, Obrigada. se assim tiver, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigada. Tá bom? Tudo de bom, minha princesa. Obrigada.